momento em que vamos estudar a palavra de Deus. Deste modo, eu convido você, meu irmão e minha irmã, a abrir a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30, versos de 1 a 10 e versos de 18 a 20. 1 Samuel, capítulo 30, versos de 1 a 10 e de 18 a 20. Amém, irmãos e irmãs, assim diz a palavra de Deus. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens viram a cidade e ela queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-me o Senhor: persegue-o, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Verso 18 a 20. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. O tema que vou compartilhar com vocês, meus irmãos e minhas irmãs, é superando as perdas, dando a volta por cima. Superando as perdas, dando a volta por cima. Deus amado, Deus santo, nós neste momento pedimos que Tu venhas em o nome de Jesus falar ao nosso coração. Desejamos unicamente ouvir Tua voz. Ó Deus, Tu sabes que muitas vezes somos apanhados por crises das mais variadas e muitas vezes sentimos a dor que as mesmas causam em nossa alma. Ó Deus, deste modo pedimos que Tu venhas em o nome de Jesus falar conosco por meio desta palavra, introjetando em nossa alma gotas, porções de esperança, que nós possamos entender que na vida nós podemos reconstruir, nós podemos reconquistar o que perdemos, que o Senhor é conosco, que o Senhor anda conosco, que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos dá forças ante os desafios. Ó Deus, em o nome de Jesus, que a Tua palavra venha ser propalada com poder, com autoridade nesta noite. Assim pedimos, amém. Superando as perdas, dando a volta por cima. Meus irmãos, Davi, aqui,
está vivendo com o inimigo, pois a cidade de Ziclag fazia parte do território dos filisteus. Ficava a 26 quilômetros da capital da Filístia, Gate. O rei à época, o mandatário à época dos filisteus, chamava-se Aquis. Davi havia feito um acordo com Aquis por causa da perseguição, vocês sabem, encabeçada contra a sua pessoa por Saul. Davi havia se tornado fugitivo. Davi havia saído do território de Israel e havia, por conta dessa perseguição, buscado casa, proteção. Havia buscado socorro nos filisteus. Se nós observarmos o capítulo 27, precisamente a partir do versículo 4, nós vamos perceber isto. Já que lá no capítulo 27, a partir do versículo 4, nós encontramos Davi, por causa do que eu disse, da perseguição encabeçada contra a sua pessoa por Saul, fazendo um acordo com o rei dos filisteus, Aquis. Davi está residindo em uma terra estranha. Notem que Davi está vivendo algo, se nós observarmos, já que Davi foi quem derrotou o maior soldado dos filisteus, o gigante Golias, entre um povo que Davi fez passar uma vergonha terrível. Davi havia se tornado uma lenda entre o povo de Deus, Israel, e entre os filisteus, já que o maior soldado dos filisteus havia sido derrotado por Davi. Davi está em uma terra estranha, convivendo com o inimigo, havia feito um acordo com o inimigo. E é interessante nós notarmos que Davi sofre um baque aqui, já que esta cidade, que representa até então a segurança de Davi, onde Davi estava gozando de uma certa tranquilidade, havia sido atacada pelos amalequitas. Em síntese, Davi passa a ver o que representava para si mesmo segurança, proteção, em função da realidade que o cercava, que tinha a ver com a perseguição encabeçada por Saul. Davi passa a ver esta ambiência, este contexto sendo esmiuçado, esmagado pelo inimigo. O nosso tema é superando as perdas, dando a volta por cima. Cabe aqui uma pergunta: o que Davi perdeu? O que Davi perdeu? É importante nós entendermos também que a família de Davi e dos soldados de Davi foi brutalmente atacada, atingida pelos inimigos, pelos amalequitas. Então o texto também nos apresenta uma crise envolvendo famílias, isto é, a família de Davi e dos soldados de Davi. Davi começa quando retorna de uma batalha, de um enfrentamento em defesa dos filisteus. A cidade ia ver coberta por cinzas. A sua estrutura, a sua segurança, já que Ziclag representava isso, estava coberta por cinzas. Então nós podemos considerar desde já que Davi perdeu o que proporcionava sua segurança pessoal. Davi perdeu o que proporcionava sua segurança pessoal. Ziclag representava na vida de Davi um refúgio, pois havia se tornado o esconderijo de Davi por causa da perseguição de Saul. Davi estava vivendo como fugitivo no deserto de Zif, território de Israel, e Saul estava em busca de Davi, estava estreitando o caminho de Davi, e não restou outra alternativa. Davi foi buscar socorro entre os filisteus. E o rei Aquis concede a cidade de Ziclag para que Davi passasse a viver em Ziclag. E Davi
passa a viver em Ziklag. A segurança pessoal de Davi, então, é atingida, porque a cidade representava isto. Meus irmãos, quantas vezes a crise bate à nossa porta, e o que representa a nossa segurança pessoal, o que representa a nossa solidez existencial, é atingido. Davi, então, em primeiro lugar, perde o que proporcionava a sua segurança pessoal. Diz o texto, se não notem comigo aí, no verso 3, que a cidade estava queimada. A cidade estava coberta por cinzas. Eu fico imaginando Davi, diante dessa cena, pensando o que me resta. Até então eu estava aqui tranquilo, em paz, por conta da perseguição de Saul, e o que está diante de mim são as cinzas. Muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós nos desesperamos por conta de um ataque brutal, impetuoso do inimigo, contra o que representa a nossa segurança pessoal. Talvez a pandemia da Covid-19 trouxe uma fraqueza no tocante à sua consciência de segurança, de bem-estar. Talvez nesse momento você está vivendo pela crise gerada pela pandemia da Covid-19, ou pela crise que seja, que está te envolvendo, que você está vivendo um momento de extrema dificuldade, que você está clamando a Deus, pedindo a Deus socorro, pedindo a Deus proteção. Em primeiro lugar, Davi perdeu a estrutura que proporcionava a sua segurança pessoal. Segundo lugar, Davi também perdeu o convívio sócio-familiar. Primeiro, Davi perdeu o que proporcionava a sua segurança pessoal. A cidade representava isso. Davi estava num território onde Saul não podia penetrar. Território inimigo. Davi teve que fazer um acordo com o inimigo, com a finalidade de poupar sua própria vida. E óbvio que nós temos que entender que Deus estava no controle de tudo. Deus estava coordenando tudo. Deus que abriu as portas da Filístia e mexeu, portanto, com o coração do rei Aquis para receber Saul, para receber Davi, porque Deus tinha um propósito, como nós sabemos, com relação à vida de Davi. Mas Davi também perdeu o convívio sócio-familiar. Os versos 2 e 5 destacam que as esposas de Davi, os filhos de Davi, dos soldados de Davi foram levadas cativas, foram pegas, apanhadas pelo inimigo. Davi chega na cidade, talvez depois de um tempo distante das suas esposas, talvez depois de um tempo com saudade dos seus filhos, talvez depois de um tempo soldado de Davi, distante da sua casa, com a finalidade de encontrar a sua esposa, soldados de Davi, de igual modo, abraçar sua esposa, abraçar seus filhos, e quando os mesmos chegam, encontra as casas vazias, a cidade queimada, a cidade deserta. Davi então perde o convívio sócio-familiar. É o que destaca os versos 2 e 5. Os homens de Davi e Davi se desesperam, se angustiam ante a cena. As esposas levadas para o cativeiro. Agora é interessante, nós fazemos a seguinte pergunta ao texto: qual é o agente causador de tudo isso na vida de Davi? Quem causou tudo isso na vida de Davi? Em primeiro lugar, preste atenção, o agente causador das perdas na vida de Davi foi um inimigo específico. Destaca o verso 1, os amalequitas. O inimigo específico, os amalequitas. Os amalequitas foi o primeiro povo que atacou os israelitas sem provocação prévia. O inimigo já conhecido, o inimigo que atacava de súbito, estrategista, pelas costas. Notem que tudo que Davi tinha até então foi lesionado, foi atacado por um inimigo específico.
o inimigo sagaz, estrategista. Se nós lermos Êxodo capítulo 17, nós vamos encontrar os judeus saindo do deserto, os hebreus saindo do deserto e enfrentando os amalequitas, um embate em Refidim contra os amalequitas. O inimigo específico. Irmãos, irmãs, nós temos que entender que nós vivemos neste mundo enquanto servos e servas de Deus, tendo-nos que lidar com o inimigo específico, Satanás. Domingo passado nós conversamos aqui sobre a história de Jó, e nós vimos que Satanás instrumentaliza pessoas. Nós temos que entender que as nossas famílias estão na mira do diabo. Nossas famílias estão na mira de um inimigo específico, isto é, Satanás, e este instrumentaliza pessoas, usa pessoas. Nós vivemos em um contexto social onde a chamada, por meio de tantas e tantas ideologias, tem a ver com a destruição da família tradicional instituída por Deus. Quantos pais, quantas mães, desesperados, desesperadas, quantos filhos perdidos. Nós temos que entender que a nossa casa, como disse aqui em um sermão passado, precisa ser blindada, que a nossa família precisa ser blindada, precisa ser guardada. Existe um inimigo específico que age com um propósito único: destruir a nossa família, a nossa casa. O inimigo específico. Mas ainda, nós podemos dizer que esse inimigo tinha uma tática conhecida: agir quando percebia a vulnerabilidade de um povo. Notem que o verso 2 diz que a cidade estava sem um soldado sequer. Davi e os seus soldados haviam saído de Ziclag. Os amalequitas estavam, no meu entendimento, aguardando a saída destes, com a finalidade de atacar a cidade, com a finalidade de queimar a cidade, com a finalidade de destruir a cidade, com a finalidade de levar cativo as esposas de Davi, dos soldados, os filhos dos soldados residentes na cidade. A expressão "a ninguém mataram" indica que a cidade estava desguarnecida, desprotegida, vulnerável. O inimigo da nossa alma age, basicamente, quando estamos vivendo um momento difícil de extrema vulnerabilidade. Não é isto? São nos momentos difíceis que propostas indecorosas surgem. São nos momentos de extrema dificuldade, de crise, que as propostas indecentes surgem. Não pense você que o inimigo vai se insurgir contra você, contra a sua casa, quando tudo estiver bem. É quando a força some. É quando o negócio está indo de mal a pior que surgem as propostas as mais variadas. É a menina cristã que, ante uma crise econômica que passa a envolver sua casa, passa a ser assediada no serviço, correndo o risco de ceder. É o pai de família cristão que, vendo a sua despensa vazia, sem um pão, ante uma proposta indecente, ante um negócio indecente, antagônico ao que as Escrituras dizem, corre o risco de ceder. Nós precisamos nos colocar diante de Deus quando a crise vier bater a nossa porta, quando a crise passar a nos envolver. É recorrer a Deus, é nos fecharmos cada vez mais, é nos blindarmos cada vez mais. Mas ainda, nós podemos destacar acerca desse inimigo, que é um inimigo que age com ímpeto, com fúria, é um inimigo implacável, cruel, sem compaixão, sem piedade. É isto que o verso 1 destaca, que os amalequitas
invadiram Ziklag, agiram contra Ziklag com ímpeto, cruel, implacável. O diabo veio matar, roubar e destruir. Nós podemos fazer essa comparação aqui. Os amalequitas representam o inimigo das nossas almas. É quem se insurge contra o povo de Deus, é quem se insurge contra as famílias cristãs, é quem se insurge contra a igreja de Deus. E esse inimigo é impiedoso, é cruel, é sanguinário, é implacável. E às vezes nós vivemos a nossa vida cristã como se estivéssemos em um parque de diversões. Às vezes nós vivemos a nossa vida cristã como se nós estivéssemos em um jardim coberto por rosas. Irmãos e irmãs, nós precisamos entender que existe um inimigo que tenta se insurgir contra nós e se insurge, e quando se insurge com ímpeto, com fúria. A intenção é jogar sua casa no chão, a intenção é acabar com seu casamento, a intenção é acabar com sua vida, a intenção é acabar com seus negócios, a intenção é transformar a sua casa em cinzas. A intenção é fazer da sua casa um palco de horror, uma atmosfera marcada pelo desespero, pela angústia e pelas perdas. Vocês sabem que a palavra de Deus diz que Satanás possui um propósito, possui uma finalidade: destruir, matar, apunhalar, metaforicamente falando, o coração das famílias, o coração da igreja, com a finalidade de vê-la sangrando, gemendo, gritando. Quantas famílias eu conheço, você conhece, que estão vivendo em ruínas? Quantas famílias nós conhecemos? Nós estamos no mês da família. Quantos amalequitas estão se insurgindo contra muitas famílias que você conhece, talvez contra a sua, com o propósito de destroçá-la, de transformá-la em cinzas, de atear fogo, e vê-las gemendo, gritando. Irmãos e irmãs, nós necessitamos entender que nós não estamos vivendo em um campo neutro. Nós precisamos entender que nós devemos blindar a nossa casa. E nós precisamos entender que há um inimigo furioso, como um leão faminto, vivendo com um propósito, vivendo com um escopo, vivendo com um objetivo: sucumbir a nossa casa, sucumbir os nossos filhos, sucumbir o nosso relacionamento, sucumbir a nossa vida diante de Deus, diante dos homens, nos envergonhar. O inimigo cruel. Mas nós precisamos entender ainda, considerando o que o texto destaca, o que o inimigo causou na vida de Davi, o que esse ataque cruel, implacável, causou na vida de Davi. Primeiro, um desconforto emocional. É o que destaca os versos 4 e 6. Um desconforto emocional, diz os versos 4 e 6, que Davi, seus homens, foram apanhados por um sentimento de dor, e lágrimas correram do rosto de Davi. As emoções atingidas, as emoções abaladas, a dor tomou conta destes homens. É natural, irmãos, quando perdemos alguma coisa que amamos, é natural que sentirmos dor, angústia, desequilíbrio emocional, quando as coisas começam a irem de mal a pior em nossa vida, em nossa existência. Afinal de contas, nós não somos super-homens. Diz o texto que Davi
Notem comigo aí o verso 4. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Verso 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, dor, emoções feridas, coração ferido, alma machucada, alma batida. Quantos pais, quantas mães, quantos filhos se encontram nesta condição, emoção machucada, coração ferido, alma gemendo, por conta de uma crise, por conta de uma perda, por conta de uma circunstância terrível que passou a envolver sua casa. Segunda coisa que o inimigo causou na vida de Davi, a insurreição dos seus homens contra a sua vida. Destaca o verso 6. Diz o texto, verso 6, que os soldados, os amigos, os homens que labutavam com Davi, queriam matar Davi por causa das perdas causadas pelos inimigos. Ou seja, pelos amalequitas. Diz o verso 6 que o povo desejava apedrejar Davi. Mas por quê? Davi havia deixado a cidade desguarnecida. Davi havia cometido um erro militar, havia saído e deixado a cidade desprotegida, presa fácil para o inimigo. Davi havia cometido um erro militar. Não havia um soldado na cidade, é o que aparentemente o texto ressalta. E aí esses homens, em vendo a situação, talvez diziam: Davi, nós estamos nessa situação porque você se descuidou na condição de chefe, na condição de mentor militar. Cidade ficou presa fácil. Às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós desblindamos a nossa casa, nós desblindamos a nossa família. As armas contra o inimigo das nossas almas, da nossa alma, tem a ver com o que Deus nos disponibilizou, o que nós chamamos de meios de graça, a oração, a leitura da palavra de Deus, o culto doméstico. Muitas vezes a nossa casa está indo de mal a pior, é o pai que não deseja mais ir na igreja, é a mãe que não deseja mais ir na igreja, é o casamento que não tem mais esse relacionamento a partir do que a palavra de Deus ensina, são os filhos que não estão nem aí para Deus, não estão nem para a palavra de Deus, porque não há uso das armas, a casa está desprotegida, a casa está desblindada, não há ali nada que venha blindar a casa, e nós precisamos, ainda mais no tempo que nós vivemos, proteger nossa casa, proteger nossa família. Às vezes nós cometemos um erro, deixamos os nossos filhos sendo educados pelo YouTube, sendo educados pelo Facebook, sendo educados pelos coleguinhas da escola, pelos vizinhos. E aí os anos vão passando, e quando a gente percebe, este ou essa está envolvido no mundo das drogas, ou da prostituição, perdidos, porque muitas vezes houve descuido, não houve a preocupação do calçamento básico da fundamentação. Dito isto, eu penso que nós precisamos entender, ante a tudo que passou a envolver Davi, qual foi a reação de Davi diante das perdas? Qual foi a reação de Davi diante das perdas? A primeira reação de Davi foi se fortalecer no Senhor, seu Deus. É o que destaca o verso 6, parte B. Cidade queimada. Esposas nas mãos dos inimigos. Filhos nas mãos dos inimigos. Seus amigos que labutavam consigo mesmo, com a intenção, apedrejar Davi. Dor emocional, crise, circunstancialmente falando, existencial, em função das últimas circunstâncias, da realidade que envolvia a cidade. O que Davi fez? Qual foi a reação de Davi? Se fortalecer no Senhor, seu Deus. É o que destaca a parte B do verso 6.
Cada um, por causa dos seus filhos e suas filhas, desejavam apedrejar Davi, como destaca a parte A, parte final do verso 6. Contudo, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Davi buscou força em Deus. Davi se colocou diante de Deus. Davi entendeu: estou vivendo um momento difícil, a crise abarcou minha família, a crise tomou conta da minha casa, a crise está diante de mim, eu estou vivendo um momento difícil. Tem misericórdia de mim, Senhor. Se reanimou no Senhor, seu Deus. A esperança para quem está vivendo hoje na crise. Há uma alternativa, há uma solução para quem está vivendo hoje na crise. Não é o seu braço forte, não é a sua capacidade intelectual, não é a sua condição econômica, não é o seu status social. É o Senhor, seu Deus. O maior erro nosso, às vezes, é agirmos a partir de nós mesmos. Davi poderia ter se insurgido ali e ter dito: não, nós vamos resolver isso, e feito um discurso, e Davi podia ter feito tantas coisas, mas a coisa que Davi fez, princípio, a primeira, buscar força em Deus. O que você tem feito, meu irmão e minha irmã, quando as coisas apertam? Quando o chicote da existência bate nas costas da sua casa? Quando a sua casa se torna um pelourinho existencial? O que você tem feito? O que você tem feito, esposa, quando seu esposo se insurge contra você? O que você tem feito, esposo, quando sua esposa se insurge contra você? O que vocês têm feito, pais, quando os seus filhos se insurgem contra você com um discurso: nós vamos sair de casa? Vocês estão se reanimando no Senhor, seu Deus? Ou vocês estão buscando alternativas das mais variadas? Eu vou te dizer aqui, em nome de Jesus, só Deus pode apaziguar nosso coração, pode apaziguar nossa alma, ante a crise, ante as cinzas, ante a dor, ante o sofrimento. E Davi entendia isso perfeitamente, e se nós observarmos a vida de Davi, nós vamos perceber isto com muita facilidade. Davi foi um homem que, quando a crise batia à sua porta, recorria a Deus, se descansava em Deus. O nosso combustível existencial não está nesse mundo. Não está nesse mundo. Está em Deus que fez os céus e a terra. Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Talvez a alternativa que falta a você, que falta a mim, que falta a nós, é nos curvarmos diante de Deus. E dizermos: Deus, eis a nossa casa diante do Senhor. Eis a nossa vida diante do Senhor. Venha socorrer-nos. Eu coloco os meus filhos diante do Senhor. Eu coloco meu casamento diante do Senhor. Eu coloco o meu relacionamento conjugal diante do Senhor. Eu coloco minhas finanças diante do Senhor. Eu coloco meu serviço diante do Senhor. Eu coloco a minha vida. Eu coloco a minha casa diante do Senhor. Deus, guarda-me, proteja-me. Eu preciso da força que vem do céu. Mas ainda, nós podemos destacar que Davi, segunda reação de Davi, foi consultar a Deus em busca de uma direção para a solução das dificuldades que estava enfrentando. É o que destaca o verso 8. Ele buscou força em Deus e se colocou diante de Deus. Deus, me oriente, me dê uma resposta. Fale comigo por meio da providência. Fale comigo, Deus, toque no meu coração, me dê uma luz, me dê uma direção. Que decisão eu tenho que tomar? Davi se coloca diante de Deus, ele chama o sacerdote, ele com a finalidade de consultar Deus, com a finalidade de ter uma resposta de Deus, com a finalidade de ouvir dos céus o que ele deveria fazer. Irmãos, muitas vezes nós agimos na carne, nós agimos de acordo com o nosso coração depravado, sujo. Nós não nos curvamos, nós não nos colocamos diante de Deus. Vocês sabem
e conhecem, portanto, a história de Mônica, mãe de Agostinho, que ao ver Agostinho vivendo uma vida voltada ao pecado, se curvava diante de Deus e dizia: Deus, converta o coração de Agostinho. E Agostinho se converte e se torna a figura mais importante da igreja, da história da igreja do final do século IV e início do século V. Vocês também conhecem a história da mãe de John Wesley, Susana Wesley, que colocava o Wesley diante de Deus, Charles Wesley, seu irmão, ambos irmãos diante de Deus, dizendo: Deus, cuida destes, Deus, faça com que esses sejam bênçãos em tuas mãos. E Wesley se torna a pessoa mais importante da Inglaterra do século XVIII, porque foi Wesley um instrumento usado por Deus para promover o avivamento na Inglaterra em 1739. Irmãos, irmãs, o segredo é colocar os joelhos no chão. E Deus nos dá a direção. Deus nos dá a direção. Eu sou testemunha do quanto Deus direciona as nossas vidas quando nós nos colocamos diante de Deus. Eu cheguei a São Paulo há mais de 2 anos, junto com minha família, 1 mês antes da pandemia. Você sabe, eu escrevi alguns livros e o propósito, portanto, era trabalhar com esses livros. A pandemia chegou. Nós ficamos presos em um apartamento no bairro de Perdizes durante 1 ano. E o que permeava a nossa mente, o que permeava o nosso coração, era uma incerteza enorme. E nós nos colocávamos diante de Deus, eu particularmente todos os dias, a minha casa se colocava diante de Deus, Deus nos direciona. Hoje eu estou aqui pastoreando vocês. E quantas coisas eu podia explicitar a vocês. Exemplos vivos da ação de Deus agindo por meio da providência, com a finalidade de nos conduzir neste mundo. Às vezes os nossos olhos estão fechados e os nossos ouvidos também. Deus está falando com a gente o tempo todo, mas a gente está tão cheio da gente que a gente não consegue enxergar. Davi foi buscar a direção de Deus. Davi consultou a Deus: o que fazer? Senhor, a minha existencialidade, a minha existência e tudo que me envolve neste momento se tornou cinzas. O que eu devo fazer? A terceira reação de Davi foi a esperança da reconquista. É o que destaca o verso 9. Depois de ter conversado com Deus, Deus disse: vai, Davi. O coração de Davi foi envolvido por uma certeza, e essa certeza se tornou esperança. Houve uma metamorfose, a dor, a angústia, o negativismo circunstancial foi apanhado a partir do momento que Davi se colocou diante de Deus por uma convicção inabalável da reconquista. Uma esperança passou a tomar conta de Davi. Este homem se levanta, este homem se ergue e diz aos soldados: nós vamos retomar o que nós perdemos, porque Deus está conosco. O verso 9 diz que Davi foi tomado por uma esperança de reconquistar o que havia sido perdido, e partiu, e seguiu. Às vezes, meus irmãos, nós precisamos de uma injeção de ânimo, de um impulso. O negócio está indo de mal a pior, as coisas não funcionam, as coisas não andam. E o impulso, às vezes, que falta em nossa vida, que não está acontecendo em nossa vida, talvez seja porque nós não estamos nos colocando diante de Deus. Deus diz: Davi, tudo que foi perdido há de ser reconquistado. Enquanto houver vida, haverá esperança. Homens de fé, mulheres de fé, não desistem. Não desistem. Enquanto houver vida, deverá
existia esperança. A quarta reação de Davi foi a persistência em busca de obter o que havia se perdido. É o que destaca o verso 10. Houve desistência. Alguns homens, alguns soldados desistiram no meio do caminho. Houve desistência. Davi não entrou nessa. Davi disse: nós vamos continuar. Muitas vezes a gente desiste no meio do caminho. O cansaço toma conta da gente, e o que passa a envolver a gente é o sentimento de desistir. Davi foi persistente. Alguns ficaram no meio do caminho. É o que destaca aí o verso 10. Davi, porém, 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar, darem continuidade no caminho. Tem muita gente que, diante do primeiro desafio, desiste. Cansa fácil. Desiste. Não há vida, não há conquista, melhor dizendo, sem dificuldade, sem cansaço. É preciso suarmos a camisa. Nada na vida é fácil. Um caminho precisa ser trilhado, um caminho precisa ser caminhado. Uma estrada precisa ser percorrida. Há vias, às vezes, que vão levar anos para serem percorridas totalmente por nós na vida, na existência, com relação ao que nós desejamos conquistar na vida. Agora tem muita gente que, a exemplo desse, ficam no meio do caminho, se estagnam. Começa a adotar o discurso da hiena: ó céus, ó vida. Acabou, não tem mais jeito. Eu me estaciono aqui, não tem mais outra alternativa. Eu vou desistir da minha casa, eu vou desistir do meu casamento, eu vou desistir dos meus filhos, porque eles já estão perdidos. Não tem mais jeito, não tem mais alternativa. Davi disse: não, eu continuo. Persistência. Persistência no caminho, em busca do que se havia perdido. A quinta reação de Davi foi valorizar as opções encontradas no caminho em busca da reconquista do que se havia perdido. É o que destaca os versos 11 e 12. Davi encontrou um egípcio no meio do caminho. Este havia sido deixado pelos amalequitas à beira da estrada. Davi não desprezou este que aparentemente não representava quase nada. Diz o texto que Davi senta, conversa, com a finalidade de obter informações acerca dos amalequitas. Ele não descartou as opções, ou a opção que surgiu no meio do caminho. Às vezes nós precisamos olhar para a nossa volta, o que está diante de nós, o que nos cerca. Talvez a resposta que a gente falta está diante de nós, está diante dos nossos olhos, mas por acharmos insignificante, a gente não dá atenção devida. Davi senta, conversa, dá de beber, dá de comer, e este dá um relatório a Davi: eu estive, me deixaram aqui, estão adiante. A gente precisa não descartar as possibilidades. Talvez o que você precisa está diante de você e você não tem notado. É o seu egípcio. O que você precisa fazer é colocar pão e água. É sentar, é ouvir. Talvez seja o conselho do seu pai, o conselho da sua mãe, o conselho do seu avô, da sua avó, do seu amigo, do seu pastor. Está diante de você e você não tem percebido, você não tem notado. Em quinto lugar, e aí eu finalizo, temos que entender que Davi reconquistou tudo que havia sido roubado. É o que destaca os versos 18 a 20. Tudo que foi roubado, Davi reconquistou. Quantos casamentos hoje fadados ao fracasso?
Quantas famílias hoje desestruturadas, quantos filhos hoje perdidos, cativos, a podridão ética, existencial. Não desista da sua casa, não desista dos seus, persista, porque o que hoje está perdido pode ser achado amanhã. O que hoje está perdido dentro da sua casa, o que hoje é alvo de críticas, o que hoje é alvo de um discurso negativista, o que hoje é alvo de uma palavra que diz não tem mais jeito, não há mais alternativa e nós estamos fadados ao fracasso, há esperança de no amanhã ser reconquistado, ser refeito. Irmãos, irmãs, eu finalizo essa mensagem destacando que, muitas vezes, quando algo de ruim acontece conosco, nós somos induzidos, impulsionados a optarmos pelo que não devemos optar. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Você tem fé. Não se curve às circunstâncias de crise. Se curve diante de Deus, que pode sanar toda crise, toda dificuldade que pode te envolver. Não se curve diante da crise. Não se curve. Creia. O que foi perdido pode ser achado. O que está perdido dentro da sua casa pode ser reestabelecido. Não desista de quem você ama. Não desista. Deus amado, nós humildemente nos colocamos diante do Senhor. É certo que muitas vezes, a exemplo de Davi, quando a crise chega, nós nos angustiamos, nós sentimos a dor causada pela crise. Ó Deus, mas pedimos que o Senhor venha reanimar-nos. Eu não sei qual é a situação dos irmãos e das irmãs, de todos que estão aqui hoje. Tu conheces, tu sabes quais são os anseios, quais são os sonhos, quais são os dramas, quais são as crises. Eu sei que o Senhor sabe, sei que o Senhor tem uma solução. O Senhor é o remédio, o Senhor é a alternativa correta. Ó Deus, cuida da nossa casa, cuida da nossa família, cercando-a com a tua graça, com a tua misericórdia. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoe a primeira igreja presbiteriana em Carapicuíba. Que aqui venhamos encontrar famílias fortes, estruturadas, bandadas, famílias atentas, certas de que existe um inimigo que está aí agindo com uma única finalidade: destroçá-las. Os abençoe, em nome de Jesus. Amém, amém.